Oi, pessoal. Voltei aqui nesse novo link. Peço desculpas, é a primeira vez que eu estou usando o YouTube. Então, para fazer live, né? Geralmente eu uso o canal do Instagram. Então, a primeira vez que eu estou utilizando, então acaba acontecendo algumas intercorrências. Mas eu vou passar esse link para vocês. Vou esperar só alguns minutinhos para vocês conseguirem. Que eu acabei saindo da outra sala que eu tinha programado, né? E vou colocar aqui novamente. Tá vendo que já tem algumas pessoas entrando, já estou conseguindo ver o chat. Eu acho que agora vou conseguir ver vocês. Mandem alguma mensagem para mim, oi, alguma coisa escrita para ver se eu consigo enxergar aqui. Eu vou mandar aqui um oi aqui embaixo. Ah, consigo! Que bom! Já estava ficando preocupada aqui. Vânia, obrigada. Bom dia. Boa noite. Bom dia, olha eu. Fiquei nervosa com esse negócio de sair de sala, entre sala. Gente, nossa, eu quero voltar com o Instagram. Eu estou me acostumando ainda com o YouTube, mas é a tendência mesmo. Eu até estava falando com o Samuel isso hoje de manhã, que eu quero eu quero gravar mais vídeos, porque eu sinto que gera uma conexão maior e melhor com as pessoas. Então eu quero, essa tendência mesmo é mais eu seguir para um caminho de gravar vídeos e editar e colocar não só no Instagram, mas também aqui no YouTube. A Vânia falou, para mim é boa noite, estou em Portugal. Nossa, são 22 horas aí, caramba. São 4 horas, né, de diferença. Bastante coisa. Eu dou aula aí 2 vezes no ano, mais ou menos. Eu dou aula aí em Portugal. E eu adoro, é uma delícia. Minha família é daí. Oi, Adriana. Oi, Samuel. As pessoas estão passando aqui para algumas pessoas o link novo, porque eu acabei, né, divulgando também no meu Instagram outro link. Então, eu queria agradecer ao Samuel o convite para falar um pouquinho nesse período, né, de quarentena, onde a gente fica em casa, né, a gente se cuida, a gente fica em casa e é importante isso, é importante a gente ficar em casa, porque não só pela gente, né, mas para a gente não superlotar os hospitais, por causa dos idosos. E acaba que nessa quarentena é importante, eu estou refletindo muito, eu estou muito reflexiva nessa quarentena, eu estou aprendendo muita coisa. Eu estou me reconectando com a cozinha de uma maneira que eu não imaginei mais, porque, oi, Rosana, que bom que você está aí, querida. Eu estou me reconectando muito com a cozinha nesse período. Oi, Marcela, boa noite, queridas, sejam bem-vindas. E eu estou me reconectando muito, então eu estou achando muito legal isso, dessa reconexão com o plantio, com a cozinha, com escrever. Eu passei por muitos assim, questões emocionais no final do ano passado, e eu comecei a desenhar e fazer aquarela. Oi, Fátima, que bom que você está aqui. Eu vou falar um pouquinho de radiestesia, então vai ser bacana que você vai estar aqui. E uma das coisas assim que mais está me ajudando muito é essa escrita terapêutica. Isso está fazendo toda a diferença para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me ouvindo bem? Tá tudo ok agora? Já mudou de sala? Escreve para mim se tá tudo bem, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Senão eu coloco o fone, eu tô com o fone aqui também, qualquer coisa, tá? Então, eu queria... tá todo mundo dizendo que sim, que ótimo.
Então, a escrita terapêutica é muito bom para a gente se cuidar emocionalmente. No final do ano passado, eu comecei a me cuidar mais fisicamente, né? Comecei a fazer isso. E eu convido todo mundo a pensar o que essa quarentena trouxe de bom. Porque o que a gente aprendeu, e eu vou dizer isso, mas o momento de reflexão, o momento que você faz escolhas e faz análises sobre você, é muito importante, sabe? A gente vai sair muito fortalecido. Sou fã do canal, gosto muito, gostei muito de conhecê-lo pessoalmente, virtualmente, hoje de manhã. Queria agradecer o convite e queria agradecer a todos vocês estarem aqui para a gente trocar ideias, né? Não é uma aula, vai ser uma troca de experiências, onde eu vou falar sobre formas, né, de dicas, de tratamentos naturais que a gente pode fazer para reforçar a nossa imunidade. Porque nesse período, a gente tem que cuidar da gente, fisicamente e mentalmente. E reforçar a imunidade nesse período de uma forma natural, né, ajudar o nosso corpo a ser saudável, né? E eu vou passar algumas dicas, então, dentro, por exemplo, da fitoterapia. Dentro da fitoterapia existe uma florzinha. Antes de falar, eu quero falar um pouquinho de mim, né? Vocês me conhecerem, eu acho que nem todo mundo aqui me conhece. Por exemplo, a Adriana, a Vânia, não sei se vocês me conhecem. Eu sou Raquel, eu sou chefe de cozinha, eu sou terapeuta homeopata e terapeuta dentro das plantas medicinais. O meu caminho começou dentro da gastronomia, né? Eu comecei cozinhando e eu comecei cozinhando com flores dentro da culinária e eu descobri que eu já fazia isso desde que eu era criança, desde que eu era uma menininha. Tem relatos da minha avó falando que eu enchia. Oi, Thalita, tudo bom? Bem-vinda. Tem relatos da minha avó dizendo que eu enchia a casa com florzinhas e fazia montes de boneca, né? Tinha a sala, tinha a cozinha, tudo de florzinha, que eu cozinhava já nas minhas panelinhas de brinquedo com flores. E depois de um tempo, eu vi algumas fotos, né, antigas, que minha avó guarda, e eu comecei a ver que eu gostava muito de fazer isso, e me deu muita vontade, assim, isso eu vi já adulta, me deu muita vontade de fazer a mesma coisa, de cozinhar com flores. E eu comecei, então, a fazer várias artes na cozinha com flores. Eu comecei a fazer risoto azul, porque pegava a flor da clitória e pegava o caldo, né, e fazia o risoto. Eu comecei a fazer, a primeira coisa que eu fiz foi uma torta de limão com flores de limão. E eu comecei a descobrir aquele universo. Então, meu marido abria a geladeira, não tinha arroz e feijão, tinha um risoto azul, tinham coisas assim inesperadas. E ele foi muito me incentivando também no meu trabalho. Os pães que eu fazia, ele adorava, e meu filho também. Então, foi muito bom, assim, essa experiência, começar a cozinhar com flores. E era uma coisa nova, porque eu não via chefes de cozinha utilizando as flores, né? A flor do manjericão, por exemplo, você pode utilizar, e um pequeno raminho da flor de manjericão já é o equivalente a um maço enorme da erva do manjericão. Então, isso significa uma economia muito grande, né? Principalmente para restaurantes. E eu comecei a cozinhar. Depois de um tempo, eu fui para sua terra, Vânia. Eu fui para sua terra porque fui para Portugal, porque minha avó mora em Portugal, ela mora na floresta, numa região bem pequenininha, chamada Pousa Foles, e ela mora na beira de uma floresta, né, na beira do monte, lá eles chamam monte, né, e é literalmente na beira mesmo. A casa da minha avó começa e do lado esquerdo é o começo do Monte da Floresta. E eu cresci
com a minha avó contando, me ensinando sobre as ervas, né? Me ensinando. Minha avó gosta muito de rezar as pessoas, ela é uma pessoa muito religiosa e muito especial, e eu cresci vendo ela tirar as coisas do jardim para comer, tanto que uma memória emocional que eu tenho é batata com ovo, que ela fazia lá. Então, aquele ovo amarelinho, a batata que é colhida do quintal. Então, tudo era ali do jardim. E por isso que a minha marca virou Cozinha do Jardim, né? É uma homenagem à minha avó. E eu contei, né? Porque eu contei para minha avó que eu estava fazendo uma culinária com flores. E ela falou assim, que bom, né? Isso já está na família há muito tempo, porque a minha bisavó, ou seja, a bisavó da minha avó, já fazia isso há muito tempo, lá numa região aqui de Monte Alegre, no norte, bem no norte, fronteira com a Espanha, que as mulheres cozinhavam com flores. E aí eu fui lá para conhecer, né? Quando eu cheguei nessa região, eu fiquei encantada, porque realmente eu descobri, né, lá é uma cidade bem pequenininha, tem basicamente uma igreja, um castelo, as ruínas de um castelo, que é o Castelo de Monte Alegre, e a vila, né? É muito, muito pequenininho. E eu, no museu, tem um museu chamado Ecomuseu do Barroso, onde eu entrei e fiquei encantada, porque eu vi que tinha no segundo andar, tinham 5 caldeirões com flores dentro, representando as mulheres celtas que cozinhavam com flores ali, naquela região, porque é uma região de colonização celta. E aí eu descobri, né, documentos das minhas ancestrais que deixaram ali várias coisas que eu fiquei encantada, né, com esse universo. E era muito lindo, porque esses caldeirões, você puxava uma cordinha, você sentia o cheiro, e atrás, num telão, aparecia aonde aquelas flores eram utilizadas, né, na comida, para tratamento, né? E então é muito especial, é um local muito especial para mim. E na entrada do museu tem escrito uma frase que eu não esqueço, que é uma frase assim, entre quem é. E é uma frase de vários sentidos, e é uma frase muito bacana, assim, e eu me senti realmente ali naquele momento, eu até me emociono para falar, porque eu me senti realmente pertencente a algo maior, e a minha história, e aí eu voltei para o Brasil, e com alguns documentos que eu coletei no museu e tudo, e eu descobri, né, que na minha família era uma família de descendência celta, que eu também não sabia até então foram grandes descobertas, e eu comecei a estudar, né, num doutorado aqui na UERJ, dentro de alimentação e cultura, sobre a culinária floral celta, e também sobre esses tratamentos de saúde que eram feitos pelas mulheres, né, e homens, mas na minha família foram mais mulheres que deixaram, que envolvem as flores. E eu comecei a dar cursos aqui no Rio de Janeiro e também em Portugal sobre ervanário celta e flores medicinais de cura, com essas informações que eu descobri, né? E também com o conhecimento que a minha avó me passou. Não só sobre benzimento, mas também com informações sobre as ervas, sobre as flores para tratamentos e curas. Então, isso chegou até mim dessa forma. E eu tenho um canal no Instagram chamado Cozinha do Jardim .oficial, onde eu compartilho todo esse saber, todo esse conhecimento, onde eu coloco agenda de cursos e tudo mais. E para começar essa live, né, para começar esse bate-papo, eu escolhi a flor da equinácea, né? A equinácea púrpura. Ela é uma florzinha púrpura, e ela é excelente para a imunidade. Você pode tomar em cápsulas, né? Ou você pode fazer uma tintura da própria flor e ir tomando. Ela é excelente para a imunidade. E você consegue encontrar bem fácil na internet, não tem um mistério muito grande que envolve a equinácea. E
O alho também é excelente, não só a flor, mas também o alho mesmo, né? Você pode usar em cápsulas, você pode usar em gel, você pode ingerir o alho. Você pode estar fazendo suco verde, tá? E no suco verde, você colocar o alho. O alho, ele é excelente para a saúde, para reforço da imunidade. A gente vai falar um pouquinho também sobre óleos essenciais. E óleos essenciais são um grande aliado, né, nessa busca pelo reforço da nossa imunidade, tá? A equinácea você também pode usar dentro da homeopatia, né? Eu falei para vocês que eu sou terapeuta homeopata, não sei se vocês já usaram homeopatia, vocês gostam? Como me falem um pouquinho sobre a experiência de vocês com homeopatia, porque o que acontece? Nos atendimentos que eu faço, eu pego o pulso, né? Pelo pulso, você vê aqui no nosso pulso tem toda o nosso histórico, todos os nossos órgãos estão representados no nosso pulso. Assim como nas nossas linhas das mãos, né? A gente consegue ter uma boa observação da nossa saúde. Então, eu faço o diagnóstico não só na anamnese, no que o paciente me fala, mas também nessa análise dos órgãos, da energia vital. Aqui você sente toda a energia vital de cada órgão e a energia vital do nosso corpo. E vendo o órgão que está desarmonizado, você consegue trabalhar e indicar um tratamento natural adequado, tá? Então, como é que eu faço esse diagnóstico? No olho, pela iridologia, na íris dos olhos, nas linhas das mãos, que é a quiromancia, para saúde, tá? Não faço previsões assim, não é astrológica, é previsões, assim, de vou casar, não, é para saúde. E pelo pulso também a gente vai sentindo a energia vital dos órgãos, tá? E aí, o que acontece? Para tratamento, eu indico a fitoterapia, a homeopatia, aromatologia, que são os óleos essenciais, né? Hipnose, tem vários tratamentos. E tem pessoas que respondem melhor com homeopatia, tem pessoas que respondem melhor com hipnose, né? Com uma programação. Então, depende muito, varia muito, né? Tem pessoas que reagem muito com a fito. Eu estava até conversando com uma amiga minha hoje, e ela estava me falando que ela não reage muito bem com homeopatia, e que ela reage melhor com fito. E nós temos vários canais, né? Nós temos vários canais. Nós temos o corpo físico, nós temos o corpo espiritual, vários campos energéticos, né? O campo energético. E, no caso, pela metafísica da saúde, que aí é um outro tema, aí a gente tem que fazer uma outra live, Samuel, para explicar a metafísica da saúde. A metafísica da saúde é a relação do emocional com a desarmonia que a gente vai ter no nosso corpo. Então, por exemplo, por que tem pessoas que desenvolvem câncer? Porque tem pessoas que desenvolvem pedras nos rins, como é o meu caso, que eu já tive. Né? Então, assim, eu entendo por quê. E eu agradeço, acho que a gente tem que agradecer a doença, na verdade é uma desarmonia, não gosto de chamar de doença, chama uma desarmonia do corpo, que vem lembrar e vem trazer alguma lição valiosa para a gente, né? E então, assim, quando já entra no corpo físico, né, quando sai do plano espiritual, quando sai do plano emocional e entra já no corpo físico, eu gosto muito da fitoterapia nesse sentido, né? Para o emocional, eu gosto muito dos florais. E eu sintonizei um sistema floral dentro da minha história, né? Eu, desde criança, eu tenho um canal muito aberto com a espiritualidade, de materialização, de trabalhos, né, com o lado espiritual. E que fui desenvolvendo, né, com erros e acertos e tropeços e não tropeços,
mas eu fui desenvolvendo, né? No início eu ficava muito assustada, eu não entendia o que acontecia comigo. Eu basicamente parava os elevadores, era uma coisa que para mim era muito ruim. Eu subia o elevador, parava, descia o elevador, parava, aí entrava em outro elevador, parava. Era muito, foi até meio traumático para mim. E eu estudei escola de freira, então eu não tinha assim um apoio. Até eu chegar num centro espírita aqui no Rio de Janeiro e começar a trabalhar essa mediunidade, começar a trabalhar, entender, na verdade, é tudo uma questão de harmonização, né? E aí eu comecei, então, a trabalhar isso. E desde criança eu tenho um contato com o meu mentor e a gente, já de outras vidas, tem uma história, né, de trabalho social e trabalho com as flores. Não foi à toa que as flores vieram para mim. Só que agora eu uso de uma forma muito diferente de outras vidas, né? Em outras vidas eu usava de uma maneira muito até egoísta. E agora não. Então veio esse sistema, né, que é o sistema floral celta, que ele é assim extremamente curador. E ele é o primeiro sistema assim, que eu conheço que usa a homeopatia junto com o floral. Por quê? Porque a gente coloca a solis perennis da homeopatia, que é uma homeopatia do sol, da energia solar. E no planeta azul, no planeta Terra, a energia solar, né? Tá aí a Fátima, que trabalha com radiestesia, não me deixa mentir, é uma das mais altas, né? É a mais alta. É uma das mais altas, não, é a mais alta energia do nosso país. Do nosso país também, do nosso mundo, do nosso planeta, né? Do nosso sistema. E a gente é regido pelo Sol. Né? Não é à toa que o Brasil ele recebe tanto sol. O Sol é um grande queimador de miasmas. E miasmas são energias deletérias, são energias que não são boas. Então, a gente tem essa ajuda muito grande aqui do Sol. Muitas vezes a gente até nem valoriza isso. Né? Eu acho que nesse período de quarentena também está servindo muito para a gente aprender a valorizar coisas simples que a gente antes não valorizava, né? E o sistema floral, quando veio para mim, o sistema floral celta, a primeira flor que veio foi a flor do borago, que é a flor da coragem. E não é à toa que foi a primeira que veio, porque a flor do borago é uma flor para dar coragem. E se eu não recebesse essa flor primeiro, eu não ia ter coragem de desenvolver o sistema floral. Para mim ainda é muito desafiador me expor. Para mim ainda é um desafio mesmo, porque, enfim, é uma outra história, né? Mas eu ainda estou assim vencendo isso e eu quero vencer para poder levar esse caminho bonito e levar esses florais para o mundo. Tá? Mas que vocês ainda não vão conseguir ter acesso, né, ao sistema floral, menos que vocês me escrevam e eu mande pelo correio para vocês. Mas em breve, e como essa live vai ficar no ar, né, no canal, um floral, tem 2 florais dentro do sistema floral celta que ajudam muito nesse momento dessa questão do emocional, do pânico, da calma, da coragem, para a gente enfrentar isso, o floral do boral e o floral do espiga, tá? Tem o rescue também de Bach, que é muito interessante, né? Um floral emergente, um sistema floral, é uma sinergia floral, na verdade, tem vários florais, tem Rock Rose e vários, que são também para essa angústia, esse medo, né? Essa harmonização. E aquilo que eu estava falando é muito interessante porque eu acredito assim, quando é o emocional, nada melhor do que o floral. O floral é a mãe, ele vai dar aquele colinho de mãe. Se a gente pensar numa árvore, né, a fitoterapia seria o caule, né? As folhas seriam os filhos, né? Seriam as plantinhas, né? As plantas medicinais. E
E as flores seriam os florais, seriam mais promocional, né? O tronco não, é aquilo do físico, né? Seria o físico. E a homeopatia eu chamaria da raiz, né? Nessa associação que eu fiz, eu chamaria da raiz, porque a homeopatia ela atinge todos os campos. Ela atinge o físico, ela atinge o espiritual, ela atinge o campo energético, ela atinge até outras vidas, né? Eu já me curei de traumas de outras vidas utilizando a arnica montana homeopatizada, dinamizada na homeopatia. Então, ela atinge até outros físicos, outros corpos, né? Outros campos. Então, dentro da homeopatia, né, um tratamento para reforço de imunidade muito grande, além da equinácea, vocês podem pedir farmácia de manipulação, seriam fósforos. O fósforo, a calcária fosfórica, é excelente para a imunidade. Por quê? Porque o vírus, né, o coronavírus, ele é uma doença que na homeopatia a gente chama de um tuberculismo uético, né? Ela é uma doença tuberculínica, ou seja, ela é uma doença muito relacionada às emoções, é uma doença que tem uma desarmonia, né? Que tem uma causa no emocional e na tristeza, né? Tanto que o que atinge mais é o pulmão. E o pulmão, ele é um órgão muito relacionado com a tristeza, relacionado com questões assim, emocionais, questões de sofrimento, questões como o planeta estava, né? O planeta estava triste, estava sofrendo, estava num grau de um grau muito abaixo energeticamente, né? Não é à toa que agora a gente está vendo os rios, né, sendo despoluídos, as lagoas, né, o ar mais puro, está tudo passando por uma transmutação, inclusive nós, né, principalmente nós, porque nós somos os seres que mais reagem dentro aqui do planeta, né? E que mais poluem, que causam nas questões. Tô vendo aqui, ó, a Thalita falando, eu sempre me dei super bem com a homeopatia, adoro. A homeopatia, ela atinge vários campos, né? O Robson falando boa noite, Robson, bem-vindo. E, então, dentro da homeopatia, eu indico a equinácea, o fósforos, que ele dá aquele levante, né? Ele é muito interessante nesse tratamento, quando a gente tem um vírus que entra dentro desse tuberculismo luético, né, que é uma emoção que vai destruindo, o luetismo ele vai se destruindo, né? Também, além da homeopatia, tem uma receitinha, e aí eu vou trazer o Cozinha do Jardim, tem uma receitinha que é incrível, que é o elixir dourado de rosas. Basicamente, você faz o leite vegetal, né? Você pode usar o outro leite de vaca, mas eu gosto muito de usar o leite vegetal, porque ele tem menos toxina, né? Que o leite de vaca. Você faz o leite vegetal, ou compra pronto, né? E você coloca o açafrão da terra, um pouquinho de pimenta, e você pode adoçar com mel, com melado ou com rapadura. Você já adoçaram alguma coisa com rapadura? Fica maravilhoso. Tem uma receitinha de açúcar com flores, que na verdade ele é feito para você não usar o açúcar, para você diminuir a ingestão de açúcar. Então, como é que é? Ela é a rapadura ralada, um pouquinho de açúcar mascavo e o resto são flores doces. Que aí você é como se fosse aquele sal de ervas, né? Só que você usa menos o açúcar por conta disso. Vocês querem que eu fale um pouquinho sobre isso? Eu posso fazer um post no Instagram só sobre esse açúcar de flores. Me diga se vocês têm interesse nesse assunto, que aí eu posto lá sobre isso, faço uma postagem para vocês, tá?
Então, voltando ao elixir. Então, você pode adoçar com mel, com melado ou com um pouquinho de rapadura, que é rica no complexo de vitamina B. Se quem não quiser adoçar, isso é opcional, tá? E por que você coloca um pouquinho de pimenta? Porque a piperina ela vai ativar a curcumina da cúrcuma, né? Que você vai estar colocando. E aí, eu gosto muito também, porque se não tiver flor, não é, né? Não sou eu. Eu gosto muito de colocar também um pouquinho de água de rosas, um pouquinho, tá? Se você colocar muita quantidade, vai ficar aquele gosto de chiclete, que não é muito bom. Nunca tinha ouvido falar, é muito interessante. Eu comecei a usar menos açúcar depois que eu comecei a usar essa receitinha, essa mágicazinha aí que faz toda a diferença. E o sal de ervas também é muito bom. Você substitui, em vez de usar o sal assim, em grande quantidade, você coloca ervas que vão complementar o sabor. Então, você acaba utilizando menos sal por conta disso, né? Então, a receitinha do elixir já está no meu Instagram. Eu vou botar aqui para vocês, se vocês quiserem. É o penúltimo post. Tem a receita, tem as medidas, tá? Do elixir. Mas basicamente 200 ml de leite vegetal, 1 colher de chá de açafrão, tá? Pode ser em pó ou ralado, se você preferir. Eu uso em pó. Um pouquinho, uma raladinha, assim, 2 raladinhas de pimenta do reino, meia colher de café. Nem meia colher, uma pitadinha para acender ali, para a curcumina, né, ativar. Um pouquinho de mel para adoçar, se você quiser, opcional. E uma colher de chá de água de rosas. Por que eu coloco água de rosas? Porque nesse momento a gente precisa de um amparo emocional, de um colinho de mãe, né? E na Thalia Fátima, que não me deixa mentir, na radiestesia, quando a gente vai medir na natureza, a rosa é uma das frequências mais... eu posso falar de frequências para vocês também. É uma das frequências mais altas que existem na natureza. Tanto que ela é associada com a rosa, é associada com a Virgem Maria. Ela é uma das frequências mais altas que tem. Então, ela eleva, na hora, ela eleva a vibração, ela eleva a frequência ali daquela preparação que você está fazendo, teu elixir. Tá? Por isso que eu gosto de colocar água de rosas. Se você não tiver água de rosas na geladeira, só você pegar as rosas, lavar bem, tá? De preferência orgânica. Lava bem, tá? E você você lava bem a rosa e deixa solarizando. Pode deixar o dia inteiro ali solarizando, batendo sol direto. Depois você vai pegar essa água, né? Vai descartar as rosas, vai pegar aquela água ali e vai colocar uma colherzinha na sua preparação, tá? Isso é um reforço pro emocional e para a saúde enorme. É um reforço, assim, fantástico. A Thalita estava falando que adora a receita do elixir. É muito boa. Essa receita eu sempre indico aos meus pacientes porque é fácil de preparar e é gostoso também. Apesar do açafrão assustar um pouco, porque caramba, né? Pimenta, mas ele fica muito saboroso. Que incrível, você fica muito saboroso. Outra coisa que também vocês podem utilizar são as frequências de solfédio. Eu gosto muito existe agora... O que são frequências, né? Frequências são sons, cantos que têm origem nos cantos gregorianos. São sons que eles harmonizam o nosso corpo, harmonizam nossa mente. E são 7 frequências, são 7 frequências medidas em hertz para trabalho, para tratamento da nossa saúde, do nosso emocional. Nesse momento, existe uma frequência, vou botar aqui para vocês.
Existe uma frequência que é 741 Hz, que ela é uma frequência para combate a toxinas, vírus. Então, ela é perfeita, né? Para o momento, ela é ideal. Existe um canal que é gratuito no YouTube, que eu vou botar aqui para vocês poderem. Eu botei aqui, tá? Power Thoughts Meditation Club. Você entra e é só procurar 741 Hz. Deixa a noite toda, tem 9 horas. Você bota do lado da cama, assim, né? Não muito perto por causa da vibração da radiação, mas deixa num ponto que você consiga ouvir. O ideal é que você ouça com fone, porque ele é binaural, então é bom você usar com fone de ouvido. E você deixa e vai ouvindo, porque aquilo ali vai tratando você. Aquilo ali vai fazendo com que a sua frequência, o seu nível de energia, ele já suba naturalmente. Então, a frequência é algo que auxilia muito, tá? Outra coisa que também eu comecei a fazer, e na verdade eu sempre tive o hábito de fazer isso, e eu comecei a fazer com meu filho essa semana, foi a gente plantar. E eu gosto muito eu sou a louca dos saquinhos de sementes, e eu comecei a guardar várias sementezinhas e deixo em casa. E aí o que eu faço? Eu pego e escolho, quando eu estou mais introspectiva ou algo assim, que a minha aluna sabe. Eu pego, escolho alguma daquelas sementes ali e vou plantar. E eu observo qual foi a semente que eu escolhi. Por quê? Porque as sementes, as flores e as plantas que estão perto da gente, elas querem dizer muita coisa para a gente. Elas passam um recado muito, muito grande. Eu estou, de vez em quando, escrevendo algumas coisas aqui, porque eu não fiz roteiro para aula, estou falando assim, sem pensar. Então, estão vindo coisas aqui na minha cabeça que são interessantes de falar e eu estou anotando para não esquecer. Mas, então, você observa quais são, qual vai ser a flor ou a erva, a plantinha que você vai escolher para você plantar. Porque ela vai te dizer, vai te dar um recado para aquele momento que você está passando. Então, por exemplo, o meu filho, ele escolheu o girassol, porque a forma dele de dizer que ele precisa de um amparo e uma luz naquele momento, que a gente está buscando isso, né? Buscando o que o girassol faz. O girassol se eleva em busca da luz. E o girassol também é muito significativo, porque o girassol, ele quando um está mais doente ou quando um está mais fraquinho, os outros girassóis giram para ele, para dar a sua energia para ele. Então, achei muito significativo a escolha dele, do meu filho, né? E observa qual vai ser a sua escolha. Por exemplo, a calêndula. A calêndula, ela é muito importante dentro da homeopatia para cicatrização. Então, se você escolhe a calêndula, observa o que você precisa cicatrizar ali no teu emocional, né? Se você escolhe, às vezes, uma guiné, se você escolhe, às vezes, uma ruda, observa. Às vezes, será que você está precisando de uma proteção? Será que você está precisando olhar para dentro e conseguir se proteger, né? De não ver... Às vezes, tem pessoas que não veem o externo, e eu me incluo nisso. Eu, às vezes, não vejo. Quando a pessoa chega com uma malícia, a pessoa chega com uma segunda intenção, eu demoro um pouco para ver. Eu levo as pessoas assim muito na boa fé, e aí eu acabo me ferrando nisso, porque eu acabo não vendo. Então, observe um recado que cada flor, que cada planta, ela traz para você, tá? No sistema floral, a gente diz que as plantas e as flores que estão perto da gente são as que são para nos curar, tá? Para nos curar. Orgonite também, eu estou até usando aqui um orgonite.
Orgonite, para quem não conhece, ele faz uma mudança, né, de polaridade, do negativo para o positivo. Estou falando bem rapidinho. Eles ajudam muito na harmonização do ambiente, tá? Eu tenho, assim, orgonite aqui em casa, eu gosto muito, muito interessante. Agora, vamos falar sobre óleo essencial, tá? O óleo essencial, ele, por si só, ele já vai ajudar na questão do reforço da imunidade. Por quê? O óleo essencial, ele é a proteção da planta contra as adversidades da natureza. Então, por exemplo, a planta, ela vai soltar uma gotinha, ela vai soltar o seu mecanismo de defesa para um sol excessivo, para os bichos que estão ali querendo comer a planta, para um vírus que está querendo chegar ali, então é a proteção dessa planta. A proteção dessa planta vai fazer com que ela crie o óleo essencial. Tanto que tem momentos de você colher o óleo essencial. O ideal é que você respeite esse momento da plenitude da flor, da erva, né? Que você respeite esse momento de plenitude. Porque tem flores que você só pode escolher na lua cheia. Por quê? Porque é na lua cheia que ela está plena. É na lua cheia que ela está completamente aberta, que ela está no seu grau de energia, quando você mede na radiestesia, no seu esplendor. E então, ela tem mais potencial de cura naquele momento ali. Tem outras flores que não, que é no nascer. Tem outras flores que são em outros momentos, né? Tem a flor que você deve colher observando o calendário lunar. Tem flores que você só pode escolher se elas estão plantadas do lado de outras flores específicas, né? E então, assim, a gente tem que observar isso. E por quê? Porque ela está ali se defendendo dessas intempéries. Por isso que, por exemplo, a lavanda brasileira, ela é diferente da lavanda da França, da de Provence. Por quê? Porque a lavanda brasileira, ela teve que lidar com outro tipo de sol, um outro tipo de clima, um outro tipo de animais selvagens que estão ali, né? Que lá na Provence são outros. São outros animais, é um outro sol, é uma outra temperatura, né? Inclusive, é uma outra demanda até dos seres humanos que estão ali, né? Então, por exemplo, a lavanda aqui do Brasil, ela tem um subtom canforado, então você pode utilizar ela para tratamentos para imobilização, porque ela tem uma energia de cânfora. Tem um subtom de cânfora que é muito interessante para você utilizar, tá? E me perguntaram, posso colocar meu orgonite esses dias que estou em casa no meu travesseiro na hora de dormir? Pode colocar. Eu tenho um orgonite achatado que eu coloco embaixo do meu travesseiro. E várias plantas aqui em casa eu boto orgonite embaixo também. É muito, muito interessante. Mas, então, eu vou passar alguns óleos essenciais que vocês podem utilizar nesse momento, tá? O primeiro da minha lista é o óleo essencial de tomilho. Tomilho é antifúngico, antibactericida, tá? Ele é antimuco. Então, ele é excelente para esse momento que a gente está vivendo. Tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem saber sobre outros óleos essenciais, vocês podem mandar aqui no chat que eu vou respondendo vocês, tá? Podem perguntar. E o alecrim também. Alecrim é alegria, né? Lembra que eu falei que é uma doença muito relacionada à tristeza, uma doença muito relacionada a esse movimento de transportação do planeta? Então, se a gente está com um alecrim, né? O alecrim o próprio nome já diz, alecrim é alegria, né? Ele tem a energia do vento, ele tem o cineol, que é uma energia do vento. Então, ele ajuda, assim como o eucalipto também, que é muito bom, ele ajuda a desobstruir nossas vias respiratórias. Então, ele é excelente
né? Automaticamente eles vão estar ajudando o nosso reforço imunológico, tá? Existe um óleo essencial também chamado Ravintsara, que eu amo, e ele é excelente também nesse momento para reforço de imunidade. É uma terapia natural que vai estar ajudando muito a gente a se cuidar nesse reforço. O alecrim, ele inclusive é muito bom para a memória, tá? Então, ele ainda dá essa ajuda, né, na mente, deixa a mente mais ágil, mais conectada, mais concentrada, mais com foco. Na homeopatia, a gente tem também outras como a avena sativa, que ajudam muito na memória, na agilidade mental. Então, o alecrim, ele tem esse efeito B, né, que também é muito importante e muito legal para a gente, né? Agora, um óleo essencial que eu gosto muito, não só do óleo essencial, mas da planta em si, é o de manjericão. O manjericão é excelente, ele é excelente, o manjericão, por quê? O manjericão, quando você planta o manjericão, e Steiner falava muito sobre isso, né, dentro da antroposofia, dentro da permacultura, que além dele ser um grande estudioso e uma grande mente, né, sobre a questão do plantar, né, e do colher, né, desse movimento de que planta tem que ficar perto de que planta para que você possa colher ela no seu esplendor, para você utilizar ela com todos os princípios ativos para um remédio, até mesmo a questão astrológica e planetária. E o manjericão, ele é uma planta que ele absorve a praga. Ele é uma planta que ele acaba absorvendo uma energia ruim. Então, é muito bom você tomar banhos de descarrego com o manjericão. Se ele tiver com a flor, então, melhor ainda, tá? Se ele tiver com a flor do manjericão, melhor ainda. Então, é muito legal você tomar o banho com o manjericão e você plantar o manjericão na sua casa. Principalmente do lado de alguma flor que você acha que está ficando doente. Quando o manjericão adoece, agradeça, porque, na verdade, ele está até pegando aquela doença que ia ser para você. O manjericão, ele tem esse poder. Ele é uma planta muito poderosa. Ele é uma planta que ajuda, né, a essa limpeza astral, né? E se ajuda na limpeza astral, ela também ajuda na limpeza da gente, do nosso corpo. Então, nesse reforço de imunidade mais astral, mais de limpeza espiritual, energética, eu indicaria o manjericão. E o manjericão também, no corpo, também é excelente, porque ele também evita fungos, bactérias, né? Ele é fungicida, ele é excelente também, tá? Agora, para o emocional, né? Porque a gente fica também fragilizada com isso tudo que está acontecendo. A gente também quer se sentir acolhida, né? Eu estou no momento de querer muito ser acolhida. Então, eu estou fazendo muito uso aqui em casa da bergamota, que a bergamota, ela ajuda muito nessa sensação de acolhimento, de uma calma mental, tá? Mas sem dopar tanto como a lavanda, tá? A lavanda, ela é ótima, mas ela deixa mais dopado que a bergamota. Eu gosto mais da bergamota nesse sentido, que ela calma, mas ela não deixa você, assim, tão dopado. Ela ajuda muito nesse sentido. Mas vocês podem usar também a lavanda, que também é muito boa nessa questão emocional. Tem também um óleo essencial chamado Yuzu, Y-U-Z-U, Yuzu, que ele é japonês e ele é excelente, assim, principalmente para você colocar na casa, né? E aí você pode usar de diversas maneiras. Aromatizador, na tomada, aromatizador naquelas bolhas, né, de aromatizador, tem uns que até trocam as cores, né? Então você pode até colocar o verde ou o azul, porque o azul ele ajuda a liberar. Vocês sabiam que a coloração azul ela libera a vitamina C?
eu fiquei sabendo isso pela espiritualidade, porque eu não sabia. E aí, num sonho que eu tive, quando eu estava fazendo a sintonização dos florais, eu fiquei sabendo disso, que a cor azul, ela libera a vitamina C. Então, você ter uma coloração azul no seu ambiente, num instrumentozinho desse da aromaterapia, ela é excelente também, porque a vitamina C é ótima para a imunidade, né? Eu até estou de azul hoje, por acaso, mas para reforço imunológico, de imunidade é muito bom. A Vânia está perguntando a maneira de fazer óleos essenciais em casa. Olha, Vânia, sim e não. Existem, mas você tem que ter os instrumentos de destilação, né? Para você conseguir fazer um óleo essencial de qualidade, é importante que você tenha um instrumento para você poder fazer, destilar. É um pouquinho mais complexo, assim, né? A Thalita falando, eu amo azul, eu também, eu sei. E existe também uma lenda, né, que é do vinagre dos 4 ladrões, que na antiguidade eles utilizavam, tinham 4 ladrões, né, tinham 4 ladrões, e eles, era no momento da peste bubônica na Europa, e eles entraram em contato com uma bruxa, né, esses ladrões, porque eles queriam, olha que danados, né, eles queriam que essa bruxa passasse uma poção para eles, para que eles ficassem imunes à peste, para poder saquear as tumbas, entrar nas casas e roubar, né? E aí essa bruxa passou para eles, então, esses óleos essenciais, né, essas ervas, né, que deram origem ao chamado vinagre dos 4 ladrões, que afasta a peste. Ele não permite que a peste se aproxime, né, porque ele, no caso, protegeu esses 4 ladrões. E aí reza a lenda que eles foram presos, né, e o juiz, em troca da liberdade deles, exigiu que esses 4 ladrões indicassem quem era essa bruxa e, além disso, também revelasse o segredo, né, dessa fórmula. E aí eles revelaram, né, acabaram que todos morreram, inclusive a bruxa, e o juiz, né, ficou com essa receita, né, tanto que na antiguidade os médicos usavam aquelas máscaras com bicos pontudos, que na ponta do bico tinha essas ervas maceradas. E eu vou fazer um post essa semana que vem, né, porque já estamos na sexta-feira, sobre o vinagre dos 4 ladrões. Mas, basicamente, eles tinham alecrim, tinha canela, tinha manjericão, e tinha outras ervas que faziam com que, principalmente a canela, tá? O óleo essencial de canela e de cravo são ótimos para afastar bichinhos. Tanto que, por exemplo, a gente usa o cravo, né, na cozinha para afastar os bichos, né, não dar formiga, afastar. Eu, pelo menos, uso muito dentro dos armários, eu coloco os cravos ali para afastar bichos. E assim como na natureza, né, assim como é embaixo é em cima, então também funciona no campo emocional e no campo espiritual, tá? Eu preparei um e-book sobre óleos essenciais para a sua farmácia natural. E esse e-book está disponível no último post do meu Instagram, @cozinhadojardim.oficial. Você entra e tem um quadrinho rosa com uma plaquinha, o último post. Você escreve lá o seu e-mail, que eu mando para você esse e-book, tá? É um e-book maravilhoso. Eu escrevi várias dicas com óleos essenciais para a nossa saúde. Então, é bem interessante. Só mandar lá, eu quero, e deixar o seu e-mail que eu vou mandar para você, tá? É um presentinho aqui da live. Eu queria agradecer também. Falei pra caramba, já são quase 1 hora de live. Queria agradecer a todos vocês de estarem aqui.
A Thalia falou, eu não sabia que cravos afastavam formigas. Eles afastam. Você deixa uma xícara com cravo dentro do armário e eles vão afastar qualquer inseto. Eles vão afastar. E assim também com a gente, né? Vão afastar vírus, bactérias. É bem interessante. E muito obrigada, Samuel, mais uma vez pelo convite. Obrigada, Vânia, a Adriana, o Robson, a Rosana, a Thalita, todo mundo que está aqui me assistindo. E quem quiser, então, o e-book é só deixar lá no último post o e-mail de vocês que eu vou mandar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado nesse momento. Não saiam de casa, fiquem em casa, aproveitem esse momento introspectivo para a gente se redescobrir, para a gente entrar em contato mesmo com a nossa essência, tá? É o meu desejo para vocês. Muito obrigada. Um beijo muito grande.